Arnold Classic Reino Unido, o outro Arnold, foram realizadas as prévias ou prejudging da categoria Classic Physique. E aconteceram muitas coisas, foi interessante, assistimos ao vivo, e agora trago para vocês em vídeo. Quem vai ganhar? Wesley, Mike, o que aconteceu com Kim? Vamos começar. Mike Sommerfeld finalmente apareceu, conseguiu competir, ainda bem. Na terceira tentativa deu certo. Na comparação com Wesley Beezer, preciso destacar a grande diferença de altura dele em relação a todos. Parecem filhos dele. Acho que Mike saiu muito bem condicionado, com o glúteo bem definido e trincado. Costas marcadas, detalhadas e cintura bem funda. Mike Sommerfeld me pareceu espetacular. Embora não esteja tão grande quanto no Arnold do ano passado, agora pesa 92 quilos. Não os 96 que deixaram ele pesar na cara dura, sabe? Vocês já sabem o que aconteceu com toda aquela polêmica. Bom, agora ele pesa o que tem que pesar e mesmo assim continua parecendo muito grande, de verdade. Ao lado de Wesley, olha, apesar da altura e da diferença de tamanho entre os dois, acho que ele estava muito bem e parecia grande em muitas poses. Vamos lá, ele apareceu bem definido, grande e com ótima linha. Vamos com Wesley Beezer. Ele trouxe as pernas muito cheias, trouxe grandes, viu? Já são 3 competições seguidas trazendo boas pernas. Está muito bem, melhorou bastante. Ele parece enorme de frente e de lado estava massivo, vamos lá. Quanto à definição de frente e de lado, também parece estar duro, dá pra ver os detalhes, mas de costas nem tanto. Acho que Mike e ele ficaram parecidos na definição, mas sinto que Mike está um pouco acima. Em relação ao tamanho, depende da pose. Vendo essas duas comparações, olha, não está tão claro, acho que é uma disputa muito equilibrada. De frente, os dorsais do Wesley e os braços são brutais. As pernas dele melhoraram, mas caramba, o formato do Mike joga muito a favor dele. E prejudica o Wesley. As pernas do Mike são grandes, ele tem boa forma e braços fortes. Talvez essa pose seja para ele, mas o Wesley também está ótimo. Poderia servir para qualquer um dos dois. No peitoral de lado, o Mike parece mais largo e gosto da pose dele. Mas olha o deltoide posterior do Wesley, que ombro enorme. O braço e o peitoral dele também são muito detalhados. Curioso como o glúteo do Wesley parece maior de lado, mas o do Mike não. Quando ele vira de costas, o do Mike parece bem maior que o do Wesley. A assimetria nas costas e no glúteo menor do Wesley o prejudica contra o Mike, cuja pose de costas é bem mais harmoniosa. Na pose de abdômen e pernas, as pernas do Mike estão melhores e o abdômen mais definido. Nas poses clássicas, depende do gosto de cada um. Vamos ver o que os juízes acham, mas eu pessoalmente vejo o Mike um pouco melhor. Como falei no vídeo de previsões, eu dava 60 a 40 para eles. Aqui eu volto a dizer, depois de ter visto o pré-julgamento, continuo dando para eles uns 60 a 40. São fisiculturistas incríveis. Ambos podem vencer este evento. Se você me perguntar a minha opinião, eu prefiro o Mike, mas o Wesley está muito bem. Vamos para o terceiro e quarto lugar deste primeiro chamado do First Call Out. Está Andrea Mamoli e o mexicano Jorge Herrera, que na verdade saiu muito bem. A pose de costas me agradou bastante. O bíceps de frente também está tremendo. No peito de lado dava para ver muitos detalhes. O abdômen e as pernas, assim como a pose clássica, não me impressionaram tanto. Temos esse vídeo, apesar da qualidade ruim. Gostei da pose dele, ficou artístico, já comentei isso na live. Que coreografia legal. E sobre Andrea Mamoli, não sei. Você vê ele no Instagram e parece espetacular, depois sobe no palco e não é tudo isso. É aquele típico fisiculturista mais de Instagram. E com isso não quero dizer que ele não tenha vindo bem. Andrea foi bem. Eu tive a impressão de que ele estava melhor no outro Arnold. Acho ele muito estético. A parte inferior é brutal, mas o tronco continua desbalanceado em relação à parte inferior, e a pose de costas é muito fraca. Um desses dois homens ficará em terceiro, outro em quarto. O que houve com Kim Angel? Pois foi curioso, porque quando eu vi ele aparecer ao vivo, eu fiquei tipo, meu Deus, que tanque, enorme. Kim explicou que está competindo com 5 quilos a mais do que no Arnold Ohio. 5 quilos a mais. E que do dia da pesagem até o da competição ele colocou 7 quilos de carga. Acho que esse foi o problema. Quando Kim apareceu ele parecia bem seco. Olha, ele estava definido, beleza? E ele parecia massivo, mas à medida que ele posava e posava, ia ficando mais apagado. E eu não conseguia encontrar imagens, beleza? Mas vimos ao vivo, já nas finais das comparações. Kim Angel estava ofegante, a barriga dele estava saltando para fora. E ele começou a ficar aguado nos ombros, começou a perder água, a ficar apagado. E infelizmente tudo isso deve ter afetado ele. Pessoa, olha, Kim Angel está derretendo, olha a água, olha os ombros, ai meu Deus, que pena, não brinca. Os ombros do Kim, ele está perdendo água, sim, e está ofegante demais.
Ele estava uma fera em tamanho, realmente um dos maiores. A definição parecia boa, mas ao vivo nunca se sabe, mas acho que saiu definido. O problema é esse, que ele começou a ficar meio aguado, a soltar água, a perder um pouco o controle da região média, e eu acho que isso prejudicou ele, então é possível que ele fique em quinto ou sexto. Pode ser que não, mas acho que Kim ficaria ao menos em quinto. Talvez coloquem Poulcanu em sexto, ele é um fisiculturista bem estético e gostei do shape dele, mas ainda falta um pouco em geral. Sobre Sam Sulek, se alguém quiser saber como foi, já ouvi posar melhor. Parece que Terence realmente ensinou ele a posar. O posing melhorou, sei que ele ainda não posa bem, mas evoluiu. No Arnold anterior, o posing foi um desastre, porém me pareceu menos definido. Embora no outro Arnold ele tenha aparecido super seco, acho que aqui ele não saiu tão definido, perdeu um pouco do ponto na minha opinião, e também não o vi tão cheio. Não sei o que esperar dele, deve ficar entre os últimos, nem chegar à metade, talvez oitavo ou nono. O outro mexicano não me agradou tanto, e depois tinha um cara que parece que não era profissional, que era amador, mas sobre tudo isso eu vou me estender e falar mais nas finais. Como vocês já devem saber, no Classic Physique é avaliado o prejudging ou pré-julgamento, certo? As finais são mais para dar show e só. Ou seja, não importa se Kim Angel vier mais seco nas finais ou não solte água, já está decidido. A colocação deles fica como os juízes os viram. Então eles já sabem quem ganhou, e nós ainda não sabemos, vamos ter que esperar eles nos contarem. E agora atenção, porque vou dizer quando serão as finais e quando vai ser o Open. Vou fazer uma live, beleza? Então não percam. Entre as 7 e as 8h30 de Birmingham, ou seja, vocês têm que ajustar para o horário do seu país, beleza? Na Espanha vai ser entre as 8 e as 9h30. Vão competir os Open, as Fitness e as Wellness, que vão ser as finais dessas categorias, e também vão ser as finais de Classic. Em teoria, primeiro vai ser Open, mas vai saber. Vou assistir a transmissão ao vivo do Arnold, e quando os Opens estiverem para entrar, inicio a live para vocês assistirem também. Calculem entre 8 e 8h30 no horário da Espanha, beleza? Depende do país de onde vocês são, então precisam converter. Na América geralmente são umas 6 horas a menos. Achei esse pré-julgamento interessante. Acho que o Mike ganha, o Wesley fica em segundo, e o terceiro pode ser George ou Andrea. Tomara que seja o George. Acho que o Kim e o Poulcanu podem ficar em quinto ou sexto. E bom, nas outras posições a gente vai ver. E vocês, o que acharam desse pré-julgamento? Como vocês veem isso? Nas finais trarei vídeos e imagens de alta qualidade que já estarão disponíveis. Não se preocupem. Lembro que falta uma semana para participar do sorteio dos 200 € em suplementos. Para participar, vocês têm que comprar na minha marca através do link que deixo na descrição e nos comentários, vai estar fixado, e usar o código AresViteculturismo para 10% de desconto, não tem compra mínima. Qualquer coisa que vocês pedirem já entra no sorteio. Mas é importante lembrar disso. Envio para a Espanha e países próximos. E vou anunciar o vencedor pelo Instagram. Vocês vão ter que ver o story e me contatar. Então fiquem atentos aos meus stories. Só isso. Vou indo. Até daqui a pouco.